Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus. Eu vou auxiliá-los a resolver essas listas aqui, esses exercícios da listinha que a gente fez de atividade de fixação. Que na aula passada eu deixei isso daqui como atividade de casa e falei com vocês, queria mandar um videozinho explicativo, ensinando passo a passo ali como resolver algumas questões. Essa questão número 1 a gente chegou a resolver em sala de aula, então vamos pular aqui para a número 2. Ele vem e fala o seguinte nessa número 2, turminha. Associam-se em paralelo dois resistores de resistências R1 igual a 20 ohms e R2 igual a 20 ohms. E a essa associação aplica-se uma tensão de 120 volts. Nessas condições, a resistência equivalente da associação e a intensidade da corrente elétrica na associação são respectivamente. Então, turminha, nessa questão aqui, o primeiro passo que eu sempre falo com vocês, a dica que eu dou para vocês é vocês começarem desenhando o problema, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, a associação em paralelo, a fonte ali vale 120 volts. Então, essa daqui é a nossa fonte com a DDP de 120 volts. A associação com dois resistores associados em paralelo. Os dois ali com a mesma resistência, que é de 20 ohms. Ele pede a resistência equivalente e pede a corrente total que vai passar nessa associação. Certo, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer uma questão dessa? Bom, turminha, aqui para a gente determinar a resistência equivalente, a gente utiliza aquela fórmula de resistência equivalente num circuito em paralelo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 dividido pela resistência 1, que nesse caso aqui é o primeiro resistor que vale 20 ohms, mais 1 dividido pela segunda resistência que vai aparecer ali, que no caso também é 20 ohms. Então, por isso que fica 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 20, que nem vocês podem ver aqui. Como é que a gente vai fazer então? Como nesse caso temos duas frações com o mesmo denominador, podemos simplesmente somar os numeradores. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Vai ficar, então, 1 sobre resistência equivalente, vai ser igual a 2 dividido por 20. Aqui, pessoal, a gente pode fazer uma regrinha de 3, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? 2 resistência equivalente é igual a 1 vezes 20, que vai dar 20. O 2 eu vou mandar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 2, que vai ser igual a 10. Então resistência equivalente é de 10 ohms aqui. Bom, descobrimos a nossa resistência equivalente. Podemos determinar a corrente elétrica total que passa nessa associação. Como? Pego o meu triângulozinho, quero calcular o valor da corrente, que é isso daqui. Então a corrente total vai ser igual a voltagem, que fica aqui em cima, que é a fonte que ele dá aqui no problema, dividido pela resistência, que nesse caso aqui é a resistência equivalente, porque ele quer calcular a corrente total na minha associação ali. Então a voltagem é 120, resistência equivalente vale 10, 120 dividido por 10, turminha, vai dar 12 amperes. Resposta final, então, 12 amperes, que a corrente é total, resistência equivalente, 10 ohms. Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, aqui temos o seguinte. Nessa questão número 3, ele vem e fala: um resistor de resistência R igual a 25 ohms está inserido entre os pontos P e Q de um circuito elétrico, como mostra essa figura aqui. Ele vem e fala que as correntes que passam pelos fios 1 e 2, que chegam a P, são respectivamente I1 igual a 2 amperes e I2 igual a 4 amperes. E ele quer saber a diferença de potencial entre P e Q. Quanto vai ser essa diferença de potencial, ou seja, de quanto vai ser essa voltagem, essa DDP. Bom, rapaziada, para a gente resolver uma questão dessa, primeiro passo a gente anota os dados. Aqui é 2 amperes, aqui é 4 amperes e a resistência aqui é de 25 ohms. Se vocês analisarem com cautela, esses dois fios aqui vão ser conectados nesse ponto P. Isso indica o quê? Que essa corrente que vale 2 vai se juntar, vai se unir
com essa corrente que vale 4 aqui. Beleza? Então, para a gente calcular a voltagem, a nossa DDP, diferença de potencial, tem o meu triângulozinho, triângulo de ouro que a gente já viu. Quero calcular o V. Voltagem vai ser igual ao I, que é a corrente total, né, nesse caso aqui, porque ele fala aqui que quer saber a corrente ali que passa entre o ponto P e o Q. Ou seja, seria a corrente unida do 2 com a corrente do 4, vezes o R. Beleza, gente? Que é a resistência aqui que a gente tem nesse ponto, entre esse ponto P e esse ponto Q. Então, a nossa corrente total vai ser a soma, no caso aqui, do 2 com 4, que vai dar 6, que nem a gente viu aqui, vezes a resistência que temos ali entre aqueles dois pontos, que é de 25. 6 vezes 25, 150 volts, pessoal. Então, tá aí a resposta final. Beleza? Passando agora para número 4. Ele vem e fala que dois resistores de resistências elétricas, respectivamente iguais a 4 ohms e 8 ohms, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Nessas condições, a resistência equivalente da associação e a DDP que a associação está submetida são, respectivamente. Então, rapaziada, ele quer primeiro determinar a resistência equivalente dessa associação, desse circuito ali em série, né? E a DDP que a associação estaria submetida, a toda associação que a gente tem ali. Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso desenho, o nosso esboço de como é que esse problema funciona. Temos o resistor de 4 e de 8 ohms associados em série. O que é uma associação em série? A gente já falou. É quando os resistores estão associados em sequência, um em sequência do outro. A corrente que vai passar na associação é de 2 amperes, então desenhei aqui, representei sendo 2 amperes. Eu quero primeiro calcular a resistência equivalente para depois calcular a fonte, a DDP ali daquele circuito, beleza? Então vamos lá. A nossa resistência equivalente, circuito em série, pessoal, a gente faz o quê? Soma todas as resistências que estiverem em série. Então, vai ficar 4 mais 8, que são essas duas resistências aqui, dando 12 ohms. Então, essa é a resistência equivalente. E a DDP que vai, né, passar ali pela associação, que está ali representada na associação, como ele fala ali. A DDP é na qual a associação está submetida. Para calcular essa DDP, essa tensão, o que a gente faz, galerinha? A gente joga, usa o nosso triângulozinho de ouro. DDP vai ser a resistência equivalente. Por que resistência equivalente, professor? Porque a gente quer saber da associação toda ali. O que vocês poderiam fazer também é calcular a DDP que você tem nessa resistência, a DDP que vocês possuem também nessa resistência, e no final juntar. A gente já viu que no circuito em série, numa associação em série, nós conseguimos ali, né, ter a DDP total, como? Somando cada DDP parcial ali que vai ser gerada, vai estar ali em cada resistor. Mas como é mais prático a gente simplesmente pegar a resistência equivalente e multiplicar pela corrente, vamos fazer isso. Então, resistência equivalente é 12, corrente elétrica é 2, 12 vezes 2 é o nosso 24 que a gente encontra aqui. Fechou, galerinha? Bom, turminha, e para a gente fechar aquelas duas questões ali que eu adoro, aquela questão conceitual. Essa questão aqui, rapaziada, a questão número 5, ele vem e fala o seguinte, ó. Num circuito elétrico, dois resistores cujas resistências são R1 e R2, com R1, o valor da resistência R1 é maior do que o valor da resistência R2, estão ligados em série. Chamando de I1 e I2 as correntes que os atravessam e de V1 e V2 as tensões a que estão submetidos, respectivamente, pode-se afirmar que... Então, rapaziada, só para a gente analisar isso daqui, pessoal, turminha, vamos analisar, vamos pensar no circuito como se fosse um circuito em série. Então, aqui você tem o R1, que seria o resistor 1, tem o R2, que aqui seria o resistor 2.
E isso é um circuito em série. A gente sabe que toda vez que o nosso circuito está em série, nosso trecho ali está em série, uma associação está em série, o que a gente tem com a corrente? A corrente é mantida sempre constante, tá bom, gente? Então, a corrente que passa pelo resistor 1 e a corrente que passa pelo resistor 2 vão ser iguais, vão ser a mesma. Então, I1 é igual a I2. Aqui, tinha colocado errado, mas aqui é I1 igual a I2. Beleza, turma? Justamente por isso, o circuito está em série, o trecho ali daquela associação está em série. Então, a nossa corrente 1 vai ser igual à nossa corrente 2. E sobre a resistência, o que a gente tem? Aí ele fala que a resistência 1 é maior do que a resistência 2. Isso vai influenciar na tensão, professor? Sim, porque olhando o nosso cálculo aqui, famoso quem vê rir, turminha, quem vê rir, rapaziada. V igual a R vezes I. Então, o que você pode tirar da tensão? Ela é diretamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à corrente. Isso significa que quanto maior o valor da corrente, maior vai ser o valor da tensão elétrica, da DDP. Quanto maior for o valor da resistência, maior vai ser o valor da tensão elétrica, da DDP. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, como ele fala que o R1 é maior do que o R2, isso significa o quê? Que a tensão, que é a DDP, vai acabar sendo maior nesse R1 do que nesse R2. Então, a alternativa correta, as correntes vão ser exatamente iguais, enquanto a DDP no R1 vai ser maior do que no R2. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza, turma? E a número 6 aqui, que é a questão de quem é esperto, que eu sempre falo com vocês. Tem como resolver ali usando aquelas propriedades, manipulando as fórmulas. Ele vem e fala o seguinte, ó. Em certo chuveiro elétrico de 2.200 watts e 220 volts, cortou-se a resistência ao meio. Em virtude deste corte, a nova potência do chuveiro será. Então, rapaziada, qual vai ser a nova potência ali elétrica desse chuveiro? Qual vai ser essa nova potência? Bom, turminha, para a gente calcular essa nova potência, o que a gente precisa? Basicamente, vamos pegar essa equação aqui que relaciona a potência com voltagem com resistência. Então, vocês conseguem ver que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da voltagem e é inversamente proporcional à resistência. Como ele só está falando que está mexendo a resistência, até porque a fonte vai ser a mesma, então vamos manipular e vamos trabalhar com a resistência. Vamos pensar um pouquinho em grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Turminha, Titio está cansado de falar com vocês que o quê? Grandeza inversamente proporcional. É uma grandeza, grandezas ali inversamente proporcionais. Se você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Se você diminui uma grandeza, a outra aumenta. Eu até falo com vocês, a quantidade de filhos que vocês vão ter no futuro vai ser inversamente proporcional ao dinheiro que vai sobrar na conta bancária de vocês. Quanto mais filhos vocês tiverem, mais gastos vocês vão ter, menos dinheiro vai sobrar para vocês gastarem, investirem no que vocês querem. Quanto menos filho você tem, menos gasto a princípio você vai ter também. Vai sobrar mais dinheiro para vocês, mais coisa para vocês poderem se divertir. Outro exemplo de grandeza inversamente proporcional, velocidade. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo gasto ali no seu trajeto. Quanto mais gente, por exemplo, você tem ali numa obra, menos tempo vai gastar ali para aquela obra ser concluída. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Que se a resistência, agora voltando para o nosso problema, se a resistência é cortada pela metade, a potência vai fazer o inverso, ela vai dobrar. Se a resistência fosse cortada para um quarto do valor, a potência iria quadruplicar. Então, nesse caso, a resistência foi cortada ali pela metade. A potência inversamente proporcional, ela dobra, porque o inverso de metade é dobrar, né? Então, se a potência antigamente era 2.200 watts, a potência nova dobrou e 4.400 watts. Beleza, rapaziada? Vocês poderiam, a outra maneira, vocês poderiam calcular a resistência, depois calcular, né, fazer ali a resistência dividido por 2
e depois calcular a nova potência. Mas é aquilo que eu falei com vocês. Sabendo manipular a equação, não precisa nem fazer todo esse cálculo. É só vocês pensarem um pouquinho, usar um pouquinho a cabeça de vocês. Ah, cortei a resistência na metade. Resistência é o inverso da potência, inversamente proporcional à potência. Potência vai dobrar. 2.200, dobrei 4.400 watts. Beleza, turma? Então é isso. Tô ficando por aqui. Abraço, bom feriado aí para vocês, bom final de semana. Tamo junto.